Sempre eu fico falando algumas partes da Bíblia e muitos falam que. Alguns falam, outros pensam, né? Que eu falo mal ou julgo as pessoas. Não. Por isso, vamos ler aqui em 4 de Tiago, verso 11. Irmãos, não faleis maus um dos outros. Quem falar mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a outrem? Então, aqui o que quer falar mal? Se eu, por exemplo, falar fulano, e o nome do fulano, fulano, cicrano ou bertano, eles faz isso e faz aquilo. Se eles fazem mesmo, eu estou falando a verdade. Mas se acaso eles não fazem e eu falar que eles fazem, eu estou falando mal. Estou falando que eles fazem uma coisa que não fazem. Estou falando mal. E se eu ver eles fazendo algo, mesmo que seja até contra as pessoas e contra Deus, eu falar que ele está perdido, ou ele não tem salvação mais, fulano, o nome da pessoa, o nome dele, fulano, ou cicrano ou bertano, já vai perder a salvação. Aí eu estou julgando. Aí é falar mal, julgar. É diferente do que muitos pensam. Falar da Bíblia a verdade não é falar mal e nem julgar. Porque Jesus é o caminho e a verdade. Então a verdade tem que falar. Mas não pode falar mentira, mas a verdade tem que ser falada. E Jesus disse, eu ninguém a julgo. Quem julga é a Bíblia. A Bíblia vai ser aberta no último dia para julgar a humanidade. A Bíblia que vai ser aberta. Quem tiver dentro vai se salvar. Por isso eu sempre falo que a Bíblia é como a arca de Noé. Quem tiver dentro vai se salvar. Vai ser aberta a Bíblia para julgar a humanidade. Não vê que está escrito na Bíblia que vai ser aberto os livros? Um livro é o livro da vida. Quem passar pelo batismo do arrependimento e perdão dos pecados, nascer da água e do Espírito, o nome é escrito no livro da vida. Por isso está escrito, todo que crer e for batizado será salvo. E quem não crê, é lógico, quem não crê não vai passar pelo batismo. Não passar pelo batismo porque não creu. E quem não crê já é condenado por desprezar o seu Salvador. Então quem não crê não passar pelo batismo, o nome não é registrado no livro da vida no céu. E só quem for registrado no livro da vida no céu que terá salvação. E para o nome continuar registrado no livro da vida no céu, tem que continuar, depois do batismo, obedecendo o que está escrito dentro da Bíblia. Sem fazer pecado, porque no batismo nascemos da água e do Espírito, então temos o Espírito Santo. Se fazer pecado, os pecados se tornam de morte. E o adultério é direto contra o Espírito Santo, igual está em 1 Coríntios capítulo 6, versos 18 e 19. Então não pode fazer adultério de jeito nenhum, e nem os outros pecados também, porque se torna pecado de morte. E se alguém fazer esses pecados aqui, nós não podemos perdoar pecado. O único que pode perdoar pecado que os outros fazem é o Senhor Jesus e pelo batismo do arrependimento e perdão dos pecados. O único pecado que nós podemos perdoar é se fazer um irmão pecar contra o outro. Pecado contra Deus ninguém pode perdoar. Contra Deus, contra o Espírito Santo. Pecado contra o Espírito Santo ninguém pode perdoar. Agora, pecado, se um irmão fazer pecado um contra o outro, talvez brigar, discutir, aí não só 7 vezes 7, mas 70 vezes 7 o teu irmão perdoa. Se não perdoar, não é perdoado no céu. Se fazer pecado um contra o outro. Agora, se fazer aqueles pecados lá, vai ficar de fora os cães, os idólatras, os feiticeiros, os beberrões, quem mata, quem rouba, quem comete adultério. Se alguém fazer aqueles pecados lá e vir pedir perdão para mim, eu não sou Jesus. O que pode perdoar é Jesus, ainda pelo batismo do arrependimento e perdão dos pecados. Por isso Jesus deixou o batismo. Aonde nós pegamos ali o Espírito Santo, ali que nós nascemos da água e do Espírito. O Espírito Santo vai habitar em nós. E aonde está o Espírito Santo, Deus e Jesus também habita. Então depois do batismo daí tem que permanecer limpo. De mão, puro de coração e não entregar a alma à vaidade. E daí Jesus disse, eu ninguém a julgo. Quem vai julgar é a Bíblia, vai ser aberto para ver quem está dentro. A Bíblia vai julgar a humanidade. Quem estiver dentro, o jeito que está aqui que vai salvar. Por isso eu estou falando a verdade, o jeito que está na Bíblia, porque é a verdade que liberta as pessoas. Conhecereis a verdade libertará.
E a verdade é Jesus. Jesus é o caminho e a verdade. É o que está aqui. E também não tem como servir dois senhores. Igual está aí em 6 de Mateus, verso 24. Não tem como servir a dois senhores. Tu há de amar um e odiar outro. Por isso, se alguém me perguntar, eu tenho que falar a verdade aqui. Não é falar mal nem julgar, não. Se alguém me perguntar, lá em minha casa tem imagem ídolos. Se alguém falar para mim, Deus habita em minha casa? Eu tenho que falar a verdade. Ele não habita. A casa onde tem imagem, ídolos, Deus não habita. Porque Deus não habita onde tem coisa do demônio. Está na Bíblia. Em 9 de Apocalipse, verso 20, imagem que não fala e não anda e não enxerga são coisa do demônio. Imagem feita de pedra, de bronze ou de madeira. Então Deus não habita em casa onde tem imagem e ídolos. E lá na igreja, se tiver imagem e ídolos, Deus habita? Não habita também. Porque Deus não habita onde tem coisa do demônio. 9 de Apocalipse, verso 20. Onde tem imagem que não fala e não anda e não enxerga, coisa do demônio, Deus não habita. Imagem que não fala e não anda e não enxerga são coisa do demônio. E também em 46 de Isaías diz que é Deus falsos. Em Jeremias está escrito que se pedir em frente à imagem, Deus não ouve. Porque o povo, muitos acham que está falando com Deus vivo, mas na realidade está falando com Deus morto. Cada imagem, cada ídolo é um Deus. Se tiver várias imagens, é deuses. Cada imagem, cada ídolo é um Deus morto, Deus pagão, que não fala e não anda e não enxerga. Está em 46 de Isaías. E também é algo proibido por Deus, igual está em 20 de Êxodo. Não faça para ti imagem de escultura, não faça culto e nem reza em frente a elas, porque sou um Deus ciumento e castigo. E o castigo de Deus é fogo e enxofre. Se é proibido por Deus, como que Deus vai habitar lá? Ele não habita. Agora, se em nossa casa não tiver imagem, não tiver ídolos, e na igreja também não tiver imagem, não tiver ídolos, e alguém me perguntar, em minha casa Deus habita porque lá não tem imagem, não tem ídolos? Ou na igreja onde não tem imagem, não tem ídolos? Se não tiver nenhuma pessoa na tua casa, Deus não habita lá também. E nem na igreja ele habita. Se a igreja estiver vazia, Deus não habita. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. Deus habita em templo feito pela mão dele. E nós somos templo de Deus, igreja de Cristo e casa de Deus. Deus habita em nós. Depois que passar pelo batismo do arrependimento e perdão dos pecados, nós nascemos da água e do Espírito, temos o Espírito Santo. Aonde está o Espírito Santo está Jesus e Deus. Ele habita em nós, depois que passa pelo batismo. Antes de passar pelo batismo, não. Deus não habita em nós. Deus abençoa todo mundo? Abençoa, porque depois de Jó, acho que é Jó, ele falou, é uma nação abençoada. Então somos uma nação abençoada. É só esforçar que eu te ajudarei. Sirva a Deus ou não sirva, se esforçar eu te ajudarei. É lógico, se fazer muito mal aqui na terra, aqui se faz, aqui se paga. Mas esforça que eu te ajudarei. Deus nos livra? Ele nos livra. Deus nos ama? Ele nos ama. Jesus nos ama? Ele nos ama. Mas habitar é depois do batismo. E só habita em templo feito pela mão dele, que somos nós. Então não tem alguém que ele dizer que ele habita em casa feito pela mão do homem, não. E se alguém der uma coleta ou oferta para a igreja, é fazer limpeza da igreja, construção, ajudar o necessitado. Não é para Deus e para Jesus. Não, o que é de Deus somos nós. Nós somos de Deus e para lá temos que voltar. Igual está em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, 20, aí vai estar aí. Nós fomos comprados com o sangue de Jesus. Então nós somos de Deus, temos que voltar para lá. Não é dinheiro que é de Deus, não. Jesus não veio aqui para salvar dinheiro, não, de ninguém, não. Então é o que está escrito na Bíblia. Muitas das vezes eu falo aqui alguma coisa, alguém acha que eu estou falando mal ou julgando. Não falo mal de ninguém, não julgo ninguém. Eu estou falando que está na Bíblia, a verdade. Que é a verdade que liberta as pessoas. Porque a verdade é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Então está aqui em Tiago 4,
11 e 12. Só para saber que não fala mal de ninguém. Não é a placa de igreja que salva. Quem salva é o Senhor Jesus. Seja qual igreja for, se obedecer o que está escrito dentro da Bíblia, vai salvar. Seja qual igreja for, se não obedecer o que está escrito dentro da Bíblia, não vai se salvar. Mesmo que a doutrina da igreja seja a mesma que está na Bíblia. Certinho. Ninguém come na custa da igreja. Vocês sabem qual igreja que eu estou falando. Ninguém come na custa da igreja. Ninguém tem salário. Trabalha com o soro do rosto, comer e beber, que não trabalha, que não coma. Explica a palavra de graça, certinho. Tá dentro da Bíblia? Certinho, tinha que tá? Tá. Se alguém batizar lá naquela igreja, igual eu batizei, e não obedecer o que está escrito dentro da Bíblia, não vai se salvar. Porque a doutrina é o que está na Bíblia. Se a pessoa não obedecer, o que adianta? Não adianta nada. Tem que passar pelo batismo lá, onde ninguém come na cruz da igreja, ninguém pega salário, onde não tem dízimo, aonde que é de graça dar e de graça receber, porque a salvação é pela graça. E mesmo assim tem que obedecer o que está escrito dentro da Bíblia. Porque a Bíblia é como a arca de Noé. Quem tiver dentro é que vai se salvar. Não é batizou lá, está salvo, não. É todo que crer e for batizado será salvo. Será se obedecer o que está escrito dentro da Bíblia. Então não é a prática de igreja que salva. Se batizar onde a doutrina é certa e obedecer o que está na Bíblia vai se salvar. E se a doutrina for errada, tem que mudar a doutrina da igreja que está errada, porque a tradição do homem, quem segue a tradição do homem não verá Deus. Então a tradição do homem tem que tirar e colocar o que está na Bíblia, a lei de Cristo, a doutrina, o ensinamento, o mandamento de Cristo, de Deus. Não é uma igreja monta de um jeito, a outra de outro. Deus não quer desigualdade, Deus quer igualdade. Todos somos iguais na presença de Deus. Todos têm que seguir o que está na Bíblia. A doutrina nossa não leva a nós a lugar nenhum. Então, essa é a palavra de hoje, que está aqui em 4 de Tiago, verso 11 e 12. Essa é a palavra de hoje. Valeu, obrigado.